Seja bem-vindo! Eu sou Bruno e esse é o canal Talking Mine. Nosso objetivo é discutir assuntos relevantes para a mineração. E o assunto de hoje é mineração. Vamos discutir e aprender um pouco mais sobre ela. E para falar desse assunto, temos aqui Paulo Matos, Grace Kelly de Brito, Larissa Mendes, Bruno Carletti e o professor Gleicon Maior, nosso oráculo. Vamos começar definindo mineração. Paulo, para você, o que é mineração? Processo de exploração, beneficiamento, tudo que envolve a exploração mineral aí, de maneira geral. Grace. Que vai desde da área aí, que a gente vê muito no estado de rocha ornamental, pode ser considerado mineração, embora alguns autores falem que não, até outros bens minerais, que a gente vem estudando aí durante o decorrer do curso, como minério de ferro. Larissa, qual a sua definição? Mineração, para mim, é qualquer tipo de extração de mineral que se encontra concentrado na natureza. E a gente vai ter que dividir em fases para poder ver se realmente vai ser economicamente viável acontecer essa extração. Eu vi uma definição de mineração no DNPM, que eles contam uma historinha. Eu acho que vocês viram também essa historinha. Eu achei bem interessante essa historinha, que coloca que a mineração deriva da palavra do latim medieval, minerares, relativa a mina e minerais. E aí o que acontecia? Eles escavavam em volta das fortalezas durante as batalhas para poder derrubar, e usavam explosivos. E na mineração, geralmente, a gente faz isso também. Escava e usa explosivos. E aí veio essa definição para nós, né? Uma outra coisa que eu achei interessante pesquisando, eu fui pesquisar sobre os países de mineração. E vocês sabem qual país não tem mineração? Não. Não? Todos têm. Ah, tá. Todos têm. Por que todos têm? Porque a construção civil depende da mineração. Então, se eles têm algum método, alguma forma de construção, eles têm mineração. Nem que seja extração de areia. É mineração. Extração de água mineral. É mineração. Vocês têm ideia de quando começou a mineração? Eu dei uma pesquisada sobre isso. A mineração vem de... Você pesquisou? Desde antes do que eu acho que vocês imaginem. Alguns autores consideram que a mineração começou lá na pré-história, na época da pedra lascada, em que eles pegavam aqueles seixos e utilizavam para alguma coisa. Não a mineração que a gente conhece hoje, mas eles já consideravam como mineração. Sem contar que depois, durante os períodos, eles vão classificando a mineração em outras fases da pré-história. Era do bronze, e depois vai lá para o Egito. Então, assim, é muito mais antiga do que a gente imagina. Não é só o que a gente vê hoje. Tem uma definição antigamente que eles iniciaram para usar pedra para material de corte e tal. Então eles faziam a lapidação para depois substituir esse material por machadinho. Só o fato deles procurarem a pedra que seria ideal, depois fazer essa parte do corte dela seria a prospecção, a lavra ali e beneficiamento. Já tem um beneficiamento, Beneficiamento. Mais alguma coisa interessante sobre origem da mineração, definição? As minas mais antigas, eu acho que estão situadas na Europa. Eu vi um negócio da Tchecoslováquia, que eles tinham uma mina muito, muito, muito antiga, eu acho que de 4.000 anos atrás, ou algo do tipo. Interessante que a mineração, ela introduziu a Revolução Industrial. Porque através do carvão mineral, que aí pôde aumentar a produção nas indústrias, e aí que cresceu. E geralmente você acha a indústria bem desenvolvida nos locais onde tem minerais em abundância. E tecnologia também. Até porque não tem indústria se não tem mineração. Porque a indústria depende de algum processo proveniente da mineração. Um dia eu estava numa conversa e perguntaram o que o engenheiro de Minas fazia, o que era mineração. Eu pedi para a pessoa dizer, fala 5 coisas onde você acha que não existe mineração, hoje não tem engenheiro de Minas em algum processo. Não dá para falar. Não tem nada. É engraçado porque os engenheiros mais antigos, eles teimam em falar que a engenharia deles é melhor.
Uma vez eu estava conversando com um professor de Aracruz, que é engenheiro mecânico. E ele estava falando assim, engenharia de Minas, vocês fazem o quê? Vocês tiram pedra? Eu falei com ele assim, sabia que tudo que você produz sai de um bem mineral? Ele, mas é gente que faz... Eu falei, se você não tiver matéria-prima, você não faz nada. Então, seu emprego depende do nosso. Hoje eu estava estudando sobre concreto, minha linha de pesquisa é sobre concreto. E aí, para um engenheiro civil trabalhar, depende totalmente do engenheiro de Minas. Agregado miúdo, vem extração de areia, agregado graúdo, pedreira, cimento também vem de uma pedreira que passa por um beneficiamento para virar cimento. Então, tudo, até a mesma água, a extração de água também é. Então, assim, a engenharia de Minas é uma área muito importante, e a mineração em si, que engloba não só os engenheiros de Minas, vários outros profissionais. Temos os técnicos de mineração também. Só que o mais importante é que mais que seja extremamente necessário para a humanidade, pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Se você fala que você é engenheiro de Minas, a pessoa pergunta, você é mineiro? Eu acho que todos aqui já ouviram essa. Sim. E vocês que estão nos escutando também. Essa é a clássica das clássicas. E é interessante, assim, que pouca gente escutou, mas se a gente for procurar, a mineração ela é responsável por 2% do PIB do nosso país, por exemplo. Então, é uma coisa, assim, muito significante. Se for contar do nosso estado, são 8 a 10%. Mais ainda. Nosso estado é muito, muito rico em mineração. E o interessante, aí as pessoas, igual esse engenheiro falou para você aí, outra coisa, né? A respeito de que o engenheiro de Minas só trabalha com extração de pedra. A maioria de vocês que estão nos ouvindo nesse momento podem nem conhecer tanta área de rochas ornamentais. Eu conheço engenheiros de Minas de Ouro Preto que não sabem nada de rochas ornamentais, nunca vi uma pedreira. Então, assim, engenheiro de Minas não lida só com extração de pedra. Extração de bens minerais no geral. Não só a extração, a gente vai muito além da extração. Existem os trabalhos de geotecnia, mecânica das rochas, muitas outras áreas, planejamento operacional, tudo isso está envolvido com a mineração. O engenheiro de Minas ele tem todas as atribuições que as outras engenharias têm para o setor de lavra, captação de água, beneficiamento de minérios, abertura de vias subterrâneas. Túnel aí é o que você mais vê hoje em dia. Apesar de ter muito engenheiro civil querendo, né? Nossas áreas aí, mas nós temos essas qualificações. Trabalhar com explosivos, trabalhar com essas aberturas aí subterrâneas. Eles também têm algumas, mas explosivos é a nossa área. Eles ainda não conseguiram isso. E os tipos de mineração? O que vocês acharam aí sobre os tipos de mineração? Eu pesquisei aqui e achei 2 tipos padrões e mais 2 que o professor citou. Subterrânea, céu aberto e subterrâneo, né? São as duas principais. São as mais comuns, eu acho. São as mais comuns. Eu dei uma pesquisada aqui sobre a subaquática e a espacial. Vocês também deram uma olhada? Não li essa parte. Então vamos lá. Então ficou comigo. A espacial é uma que vai dar uma briga mundial, isso aí. Terceira Guerra Mundial, se ela já não tiver acontecido. Atualmente nós não temos tecnologia para prospecção. Então nós estamos empacados aí nesse ponto. A prospecção ainda não é eficiente, nós não temos dados. Por mais que já tenha aquelas sondazinhas da NASA, que já chegam em algum lugar, tira uma amostra e tal, mas não é muito preciso. Quem está fazendo prospecção até agora só a NASA, mas não com fins comerciais ainda. Quem está pensando aí em alguma coisa, já saiu uma reportagem na revista Galileu sobre isso. Tem algumas empresas pensando, só que eles não conseguiram prospectar ainda. E muito menos ir para lá tirar amostra de alguma coisa. Por causa de todo o impasse da viagem espacial. Pô, mas vai ser uma loucura danada. Vocês acham que vai ter viabilidade econômica para isso? Então, talvez a tecnológica a gente até alcança assim um dia, mas econômica, por exemplo, eles estavam estudando, nessa matéria fará sobre vários asteroides. Um deles, ele é platina. 70%, eu acho que 80% dele é platina. Se somar da platina dele, dá, eu acho, 10 vezes mais do que já foi extraído no mundo de platina. Sendo que platina é um dos metais mais caros e raros. Então, se tiver viabilidade da viagem e tiver quantidade lá que seja interessante economicamente, vai dar uma briga. Porque aí vem uma pergunta: de quem são esses asteroides? A quem pertence?
E se a gente pensar que lá fora não pertence a ninguém, aqui dentro a gente trata de recursos escassos, uma hora vai acabar. Então a viabilidade que hoje não é possível... Não parece. Vai passar a ser, né? Um dia vai passar a ser. E aí que vai começar a grande guerra. Quem chega primeiro para extrair? Quem já tiver mais tecnologia, isso aí. Aí que é a questão. Que a mineração toda volta. E quem vai regulamentar isso? E como você faz o registro desses corpos, né? Corpos em movimento. Várias perguntas ainda sem resposta. O que eu tenho sobre mineração espacial é esses pequenos detalhes. Tem aí o planeta, né? Que é a estrela que eles descobriram uns anos atrás, que é de diamante. Diamante. Tem uma que é chegar na estrela. Até você chegar lá, você vai ter que levar uma população. Né? Mas esse garimpo... Os descendentes chegarem lá, né? A gente vai ver que nem aquele filme, Perdido em Marte. Mais ou menos por aí. Mas eu acho que esse garimpo espacial aí não está muito longe de acontecer, não, porque os árabes já estão pretendendo construir um edifício num asteroide e manter em órbita circulando ali. Dinheiro eles têm, né, gente? Convenhamos. Dinheiro não é problema. Uma outra coisa muito escassa no mundo, por mais que a gente ache que não, é a água. Água doce. Água potável. Bebível, digamos. Isso. E aí será um dos bens minerais dessa corrida espacial aí, dessa mineração espacial. A água é um dos principais. Eu estava lendo nessa reportagem, a água pode ser considerada como um novo petróleo. Sim, já é considerado. Já é considerado, mas assim, na busca espacial vai ser um dos principais. Então vai valer mais que platina, diamante e qualquer outra coisa. Sem platina a gente vive, mas sem água não, Sem né? água não dá. Sem água é impossível. Então, essa questão é polêmica também. Cabe um dia alguém regulamentar isso aí. Quem vai ser o primeiro? Quem teria coragem de trabalhar com mineração espacial? O pessoal tem medo de trabalhar subterrâneo. Quem teria coragem? Valor, quanto que você vai pagar? Pagando bem que mal tem. Pagando bem que mal tem. Tem muita gente que prefere a comodidade. Tem pessoas que preferem... Sempre tem um louco para aceitar o trabalho E mais achar o louco máximo. ainda. Não, mas vamos combinar. Não seria legal você ser a primeira pessoa que extraiu no espaço? Claro. O primeiro cara que põe a órbita hoje em dia ele é lembrado em toda a escola. Imagina o primeiro cara que extraiu no espaço. Esse cara vai ser... Um nome. E sem contar também que os problemas ambientais no espaço você não vai ter... O que já tem de lixo espacial. Tem um bocado de lixo espacial. Já tem. Tipo assim, você produzir mais, não sei como ficará isso aí ainda. Outra forma de mineração seria a mineração subaquática. E aí... Os artigos que eu achei falando a respeito disso eram só de pessoas preocupadas com o meio ambiente. Tem uma empresa canadense, Nautilus Minerals, acho que é assim que fala. E ela já está produzindo equipamentos já para poder fazer a mineração subaquática, equipamentos robustos. E normalmente essas minerações estão acontecendo no Pacífico. Agora, já existe em outros locais. Já existe. Por exemplo... em Arraial do Cabo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha estação de concha marítima, né? Que eles tiravam concha por dragagem, faziam o beneficiamento na balsa e levavam para o continente. Então isso já acontece. Os portos são aprofundados. Isso tudo é mineração subaquática. Ali é só para aprofundamento do cais do porto ali para os barcos maiores conseguirem atracar. Então isso já ocorre com mais frequência. Certo? O que vocês acham em relação ao impacto ambiental da mineração subaquática? Ainda é incalculável, né? Porque você vai estar em meio à água ali, tudo que você gerar... Você tem um ecossistema inteiro direto em contato com o que você está extraindo. Imagina a detonação no fundo do mar. Eu acho que o impacto talvez seja muito maior. Vai ter uma briga em relação à legislação absurda. Tem que ter. Eu acho que tem que ter. Já tem um instituto, já desde 1982, internacional, que foi criado para regulamentar essa mineração subaquática. E aí eles que concedem as licenças para mineração. Geralmente isso aí é feito em águas internacionais, né? Tá. Então fora daquelas zonas economicamente exploráveis, alguma coisa do assim. país, fora das zonas costeiras do país, em águas internacionais. Essa empresa que eu citei, ela está produzindo equipamento para águas internacionais também. A gente já vê isso aí. Profundidade maior. Profundidade muito maior. A gente já vê isso aí, essa exploração já de petróleo nas costas, né? Sim. Que aí já vê com cada país, então já é uma atividade subaquática, querendo ou não.
A extração de petróleo. Que é bem cara. Bem devido à questão ambiental também. E aí nós temos aí com o absurdo. petróleo um vazamentinho que dá... Problemão que dá, né? Golfo do México, que aconteceu anos atrás. Aqui mesmo no Brasil teve há pouco tempo, né? P-36 da Petrobras. Afundou, explodiu, matou um monte de gente. Mais alguma coisa vocês pesquisaram aí sobre o tema? Então, era basicamente isso mesmo. algumas medidas já vêm sendo tomadas para a mineração subaquática, né? Mas ainda é bem no começo. Nem está perto de acontecer. Está engateando. Que é o que não está... Pede acontecer é o espacial. O subaquático está engateando ainda. Então ainda tem muita coisa para evoluir. As tecnologias que a Larissa falou agora há pouco tem que melhorar bastante. Eu tentei listar aqui os profissionais envolvidos na mineração. E aí eu fui colocando, daqui a pouco seria mais fácil fazer a pergunta que eu fiz para você antes. Qual país não tem mineração? Qual profissional não está envolvido com a mineração? Nossa, é muito difícil falar. Eu não consegui achar nenhum. Se você não consegue listar um produto que não tem um profissional também. Mas eu vou pensar, até alimento vai estar relacionado com mineração por causa dos adubos e tudo mais. Eu comecei aqui, engenheiro de minas, técnico de mineração, geólogo, aí fui engenheiro químico, engenheiro metalúrgico, metalurgista. Aí já fui motorista, operador, já comecei a pensar no processo de extração. Motorista, operador, mecânico, cozinheiro. Aí falei, não, então aí já cheguei no cozinheiro, faxineiro, office boy, todo mundo. Pode pensar no monge budista. Ele Não sei. Tem mais dúvida. Não sei, né? Ele usa aquelas pedrinhas assim na costa. Pode ser. Mas ele eu acho que não seja um profissional envolvido diretamente, mas depende também. Se ele for contratado para poder dar assistência espiritual para uma comunidade próxima. Ele vai ter necessidade de transporte. Tem essas questões aí. Quando tem uma mineração instalada, a cidade vizinha, as populações vizinhas são todas afetadas. Então, os profissionais geralmente são contratados para dar suporte para essa cidade, para essa população. Só no Brasil são mais de 214 mil empregos diretos relacionados à mineração, ou seja, muita gente. Tem algum dado de empregos indiretos? Eu acho que não dá para contabilizar. Não dá para contabilizar, porque as outras pessoas são envolvidas. Não, por ano, não dá para separar, mas chega a gerar até 1 milhão de empregos diretos e indiretos somados. Isso eu achei no artigo também, coloquei até assim, necessidade de 2008. Não tem mais recente, deve ter aumentado. 10 anos só para ter ideia. A mineração no Espírito Santo ela cresceu mais de 100% nos últimos anos. Então, esses dados cada vez mais são uma área que está em expansão, né? Se dá problema no minério de ferro lá, que deu crise mundial, aí dá uma seguradinha no minério de ferro, rocha ornamental vai indo. Se dá uma seguradinha na rocha ornamental, tem outra área que vai indo. Então, assim, mineração não é uma coisa só. Você tem várias frentes de exploração e ela sempre vai estar em crescimento. Não tem como falar, vai acabar tal bem mineral, acabou a profissão. Não tem como, é uma coisa que... Essa variedade é até boa pra gente, né? Quando a gente está sendo inserido no mercado de trabalho, você tem várias frentes que você pode estar indo, tá buscando. É boa e é ruim, né? Às vezes você fica perdido, né? Você tem tantas áreas que você... Por exemplo, eu tenho tantas áreas que eu gosto muito da mineração que eu fico meio assim, eu gosto muito dessa área, eu vou pra essa área. Você pode tentar várias, né? Aí a gente já começa a voltar ao que a gente estava falando no início. O engenheiro de Minas, ele não está só na parte da exploração, da explotação propriamente dito, né? Tem a parte de transporte, exploração, beneficiamento, comercialização, logística. Parte legal também. Parte legal de documentação. Então, tem muita área para a gente trabalhar. Fora que o Brasil é um dos países que tem mais minério diversificado, mais tipos de minério diferentes. Então, é até difícil você medir um tipo de minério só, a influência dele na economia, porque são muitos. Estava olhando o sumário mineral de 2016. Que é referente a 2015. E assim, para você isolar um tipo de minério, para você fazer o estudo dele, é bem complicado. Se você for olhar num contexto assim, eles têm os dados, exportação, importação, como que tá? Você isolar um tipo de minério é bem complicado, porque eles jogam dados gerais. E os mais expressivos assim, no Brasil, geralmente é minério de ferro, né? E aí você vê que é uma área muito rica, mineração, mas é uma área com muitos dados separados.
Eu estava olhando uma reportagem sobre mineração, aí muita gente criticando a parte ambiental e tal. Eu vi um artigo que o cara estava totalmente criticando a mineração. Para ele, se não existisse mineração, era ótimo. Eu não sei como que ele ia viver, né? Exatamente. Sem mineração, mas... Voltar para a Idade da Pedra e fazer fotossíntese. Eu acho que nem voltar na Idade da Pedra. Ele foi criticando. Aí chegou na última crítica dele, ele criticou. Quando esgotam bem mineral, uma região praticamente morre. Essa foi a crítica dele final. Então, tipo assim, se ele criticou isso, quer dizer o quê? Ele queria que a mineração continuasse, apesar de todos os poréns. Sim, como é contraditório, né? A gente tá falando muito de mineração no Brasil, mas o que vocês acham da mineração no mundo? Então, a visão da mineração no mundo minha tá um pouco pequena, apesar de... Tem pessoal lá da África, que é ouro, Canadá, diamante. gente. Canadá, vamos falar dos grandes depósitos. Canadá tá com incentivo aí de incentivo fiscal para mineração. É menos 15% de imposto, eu acho. Canadá contém tipo, os maiores depósitos, grandes universidades, grandes fabricantes de equipamentos. Mas eles são espertinhos também, né? Óbvio, né? Quando o impacto da mineração vai ser muito grande lá, eles jogam para os países Claro. menos. Para quem não sabe, é o caso do nióbio. Que o nióbio é um problemaço. Sim. E o Brasil produz 90% do nióbio mundial. Só que a reserva 98, eu vi agora, 98%. 98%. Semana passada, A questão Mas o Canadá tem mais nióbio do que a gente, só que o impacto é muito grande, então eles não querem produzir lá. Quase todo país é do mundo faz isso. nossa menina dos olhos de ouro também, pela questão da tecnologia de extração. Esse é o nosso diferencial. Mas vale a pena a gente ficar com esse ônus todos, enquanto o pessoal compra o material não beneficiado, barato e vende pra gente. Sim, Mas é o que acontece, quase todo país desenvolvido faz isso em relação à mineração. Eles querem sugar e manter as reservas deles lá. E a gente aqui fica com todos os ônus. Mas isso aí vai para todas as minerações do Brasil praticamente. Praticamente não, para todas, Pra exatamente. todos, a gente exporta grande parte dos nossos produtos. A gente exporta o produto bruto, isso está sendo revertido nas rochas ornamentais. Sim. A gente exporta o produto bruto e eles mandam beneficiado pra gente. Agora nas rochas ornamentais a gente está mudando esse jogo aí. Mandando ele beneficiado já. Então acho que seria interessante a gente até fazer um tema relacionado a esse meio ambiente da mineração. Né? Próximo Depois a tema, gente né? discutir isso, não próximo, mas no futuro aí para o pessoal que está ouvindo a gente ficar um pouco mais inteirado dessa questão ambiental. Questão ambiental. Conhecerem a realidade, né? A gente sabe que a mineração é importante em todas as áreas, tudo tem mineração, mas a gente também tem que ver o outro lado da moeda, né? O que a mineração causa? Para a gente poder equacionar isso aí e equilibrar. A gente não ser radical de não explorar, mas também não ser radical de sair destruindo tudo. Saber explorar, né? Sustentabilidade é tudo. Até porque uma das atribuições do engenheiro de Minas, e nós seremos engenheiros de Minas em Se breve, Deus quiser. é que o cara tenha consciência ambiental e explorar de maneira consciente os recursos com o mínimo de impacto possível. Essa é a teoria linda da engenharia de Minas. É o sonho. Mas se a gente falar do mínimo impacto possível, não vamos ser tão ruins assim dizer que a gente não vai impactar. Né? A gente vai impactar, mas a gente tem que saber que a gente tem que impactar e tem que mitigar. A gente tem que trazer de volta o ambiente aquilo que ele tinha antes, ou pelo menos próximo do que ele tinha antes. Porque impactar, a gente obrigatoriamente a gente vai impactar. Claro, mas a maioria das atividades que geram qualidade de vida gera impacto, não tem jeito. Tem que, assim, focar para ser o mínimo possível. Eu falo disso, tem que ser menor. E quando causar, recuperar, né, gente? Porque a gente tem área de recuperação. Então, é só saber trabalhar depois. Pessoal, eu acho que o tema é muito vasto, nós ficaremos falando aqui bastante tempo. E nós sabemos aí, nós falamos os principais aí, mineração espacial, mineração em céu aberto, mineração subterrânea. Nós falamos de mineração espacial, mineração subaquática, falamos aí que é mineração, alguns profissionais onde a mineração está envolvida, mas sabemos que é um tema vasto. Então nós vamos encerrando por aqui. Se você tem mais alguma curiosidade sobre mineração, deixa aí nos comentários, mande um e-mail pra gente, ou simplesmente dê uma perguntada lá para o tio Google, que ele vai te responder. Beleza? Até a próxima!